Em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 62ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Maracanaú. Para conhecimento dos senhores vereadores, informo, atendendo o que determina o inciso 2 do artigo 29, combinado com o artigo 105 do nosso regimento, que estão inscritos um pequeno e grande expediente. Nesta sessão, um pequeno e grande expediente será destinado à audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Solicito ao novo secretário Lucinildo da Frota Brito a realizar a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Adalto Parente de Albuquerque, Carlos Alberto Gomes de Matos Mota, César Augusto Vopogarte, Cristiano de Almeida Lima, Francisco Antenor Nunes Mariano, Francisco Antônio Ferreira da Silva, Helenita Souza Oliveira Nunes, Jorge Castro Silva, José Patriarca Neto, José Valdemir Gomes Peixoto, José Martins Ferreira, Júlio César Costa Lima, Lucinildo da Frota Brito, Manuel Vieira Correia, Maria Ivania Guiar de Souza, Maria Rocha Abreu, Pedro Rodrigues de Paula, Rafael Cavalcante Lacerda, Rafael Pessoa Mota, Roberto Santos Oliveira e Thales Alves Saraiva. Solicito ao nosso secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 61ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Maracanaú, aos 20 dias do mês de junho do ano de 2017, no Paço 6 de Março, cita a Rua Luiz Gonzaga, Honório de Abreu, sem número. Senhor presidente, vereador Carlos Alberto, abre a sessão, comparecer e assinar o livro de presença a maioria dos edis deste poder. Havendo número regimental, o senhor presidente solicita o secretário, vereador Lucinildo, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Após referida ata em votação, foi aprovado por unanimidade. Após retificação solicitada pelo vereador Lucinildo, senhor presidente, solicito que seja feita a leitura do expediente. Foram lidos os projetos de indicação de número 55 de 2017, projeto de indicação 56 de 2017. Foram lidos os requerimentos legislativos de número 795 ao 804, de autoria dos vereadores Helenita, Manuel Correia, Rafael Pessoa, Pedro Rodrigues, Antenor, Júlio César, Ivani, Rafael Lacerda e José Patriarca. Os referidos requerimentos foram encaminhados ao ordem do dia. Requerimentos verbais de número 556 ao 564. Os referidos requerimentos foram transferidos para a ordem do dia da sessão seguinte. Encerrada a leitura do expediente, senhor presidente, abre espaço para o pequeno e grande expediente. O primeiro inscrito é o vereador Rafael Pessoa, que saúda a todos e relembra o pronunciamento do vereador Júlio César na sessão anterior e afirma que não está aqui para brincar com ninguém. Diz que veio para trabalhar com seriedade. No seu pronunciamento sobre a UPA, ele cita equipamentos que foram adquiridos, explica por que a UPA ainda não está funcionando, menciona a publicação nas redes sociais no que se refere ao deputado Julinho, a UPA da Pajuçara, e pede a transparência. Finaliza o assunto pedindo união para o bem da população. O vereador relata também o problema dos Correios e o atraso nas correspondências, que vem trazendo muitos transtornos e prejuízos à população. Em a parte, a vereadora Aline do Hospital relata que no bairro da Pajuçara não é diferente e apoia a audiência. Já os vereadores Georges, Adalto, Thales e Helenita também se associam ao requerimento da audiência pública dos Correios e parabenizam o vereador Rafael Pessoa pela iniciativa. O segundo inscrito é o vereador Júlio César, que saúda a todos e fala sobre a devolução dos recursos por parte da Prefeitura e o compromisso que assumiu com a região do Acaracuzinho concernente à construção da UPA. O próximo inscrito para o pequeno expediente é a vereadora Aline do Hospital, que saúda a todos, relata sobre a moção que encaminha votos de congratulações ao pastor Luiz Henrique, da Igreja Senhor Jesus. Lembra da homenagem prestada ao mesmo pela Câmara Municipal de Fortaleza e pelo prefeito Roberto Cláudio. O vereador Júlio César retorna à tribuna no grande expediente e relata a importância da UPA e seu atendimento. Sugere que os vereadores se mobilizem para pedir ao prefeito a construção da UPA do Acaracuzinho. Há gastos menos importantes com a contratação de cantores para eventos. Diz que a Câmara deve tomar uma posição com relação à UPA e faz um apelo aos vereadores. Já o vereador Thales pergunta ao prefeito e ao secretário de saúde por que os moradores do bairro daquela região devem ser penalizados com a ausência da UPA.
Apresenta um cálculo feito pela sua assessoria e diz que cada R$100 arrecadados serão destinados 29 centavos para a UPA. O vereador Demir Peixoto saúda a todos e fala sobre a audiência pública do terreno do Maracanã Esporte Clube. O vereador entra no assunto de esporte e menciona campeonatos, medalhas conquistados, faz reconhecimentos aos atletas participantes e parabeniza o senhor Edivaldo Prado. Em a parte, o vereador Patraque se solidariza nesta luta e entende que o terreno estava sendo usado indevidamente. O capitão Martins afirma que o terreno deve ser utilizado para o benefício da população de Maracanaú. Já o vereador Lucinildo pede a dispensa que foi concedida, retomando os trabalhos e verificando a vicório, foi anunciado a ordem do dia. Após discussão inicial e votação, foi aprovado o projeto de lei de número 47 de 2017, a moção de número 13 de 2017, pelo recebimento da honrosa medalha Boticário Ferreira e pelos relevantes serviços prestados à sociedade cearense. Foram aprovados todos os requerimentos constantes do avulso, havendo escrito na explicação pessoal. O senhor presidente passa a palavra para o vereador Júlio César, que fala sobre a instituição de uma comissão para articulação junto à Assembleia Legislativa para tratar de limites e defender os interesses do município, como, por exemplo, o polo industrial. O próximo inscrito é o vereador Lucinito, que faz algumas observações sobre os pronunciamentos da UPA. Lembra que são vários municípios que estão devolvendo esses recursos na UPA e, se não devolver, o município ficará devendo ao governo. Reafirma o que falou na sessão anterior, justifica que a contratação da empresa não foi possível, por conta disso haverá outra licitação e isso levará algum tempo. Lembra também sobre os custeios do saneamento e do hospital. Afirma que a população tem direito. Sem mais inscritos, o senhor presidente encerra a presente sessão e convoca para 2 sessões extraordinárias para apreciação do projetos em pauta. E lembra a processão ordinária para o dia 21 de junho do corrente ano, no mesmo horário e local de costume, do que, para constar, lavrou-se a presente ato, que depois de lida e aprovada, segue assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores, logo após sua aprovação. Era só, senhor presidente. Coloco em discussão a ata. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, aprovado pelos senhores vereadores. Solicito ao novo secretário a fazer a leitura do expediente. Projeto de lei de número 61/2017 denomina de Djalma Farias, antes a rua sem denominação oficial, situada paralela ao viaduto Antônio Justa, no bairro do Alto da Mangueira, neste município, de autoria do vereador Josué Martins Ferreira, o capitão Martins do PR. As comissões, senhor presidente. Caminho para as devidas comissões. Requerimento legislativo de número 805, 2017, que vem requerer que seja enviado ofício à Secretaria de Obras para solicitando uma camada asfáltica nas avenidas Maria Galdino, Avenida Maria Dini e Avenida Vereador Edmilson Marques, todos no bairro Timbó, a vereadora Helenita, do Democratas. Requerimento legislativo de número 806, 2017, de autoria do vereador Manuel Corrêa, vem requerer que seja enviado ofício ao secretário de Infraestrutura, solicitando a construção de uma praça arborizada e com instalação de equipamentos para academia popular no triângulo próximo ao condomínio Recanto Nova Harmonia, de autoria do vereador Manuel Corrêa, do PMN. Requerimento legislativo de número 807, 2017, vem requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito Firmo Cambuso, solicitando o recapeamento asfáltico na Avenida Luiz Pereira Lima, localizado no Luzado Viana. Vereador Rafael Lacerda, do PSD. Requerimento legislativo de número 808, 2017, vem requerer que seja encaminhado ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando ao secretário de Infraestrutura a pavimentação e calçamento para a rua Santo Inácio, no Jari, neste município. Vereador Antenor, do PSDB. Requerimento legislativo de número 809, 2017, vem requerer que seja encaminhado ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando que seja construída uma creche no bairro Maracanãzinho, neste município. Vereador Pedro Rodrigues, do PRB. Requerimento legislativo de número 810, 2017, vem requerer que seja encaminhado ofício ao prefeito Firmo Cambuso, solicitando a pavimentação das ruas 3 e 5 no residencial Maracanaú. Vereador Júlio César, do PEN. Requerimento legislativo de número 811, 2017, vem requerer que seja enviado ofício à deputada Gorete Pereira, solicitando recurso para compra de um ônibus castramóvel para o município. O intuito é facilitar a castração de animais, aumentando o controle de natalidade animal e evitando superpopulação. Vereadora
Ivani Aguiar, do PSL. Era só, senhor presidente. Coloco em votação os requerimentos para o pedido de urgência. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado pelos senhores vereadores. Como não vai haver requerimento verbal, vamos iniciar agora a audiência pública para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Queria convidar para compor a mesa o representante da Secretaria de Finanças, doutor Ednilson, e sua assessora Patrícia, para que possamos iniciar a audiência pública. Queremos dar boas-vindas ao doutor Ednilson e queremos passar a palavra para ele fazer a explanação, e logo em seguida a gente já vai abrir espaço para os vereadores que quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Bom dia a todos. Com prazer que mais uma vez comparecemos a essa Casa Legislativa para, nos exercitando o princípio da transparência preconizado na Lei de Responsabilidades Fiscais, fazer a apresentação de um dos principais instrumentos de planejamento do município, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que juntamente com o Plano Plurianual e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, constitui o tripé de todo o planejamento do município. Ao cumprimentar o presidente da Casa, eu faço extensiva a todos os vereadores presentes. Bom dia à audiência, ao pessoal da plenária. E vamos começar a apresentar o que é a LDO. Volta um pouquinho aí. A Lei de Diretriz Orçamentária é, como eu falei, um dos principais instrumentos do planejamento do município. Ele é um instrumento que tem como base legal a Constituição Federal. O artigo 165, estabelece que lei de iniciativa do Poder Executivo, e só o Poder Executivo pode tratar dessa matéria, estabelece a lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e o PPA. O Plano Plurianual, nós estamos elaborando aqui, este ano, o Plano Plurianual para o exercício, o período 2018-2021.
enquanto estamos executando o último ano do plano plurianual, que foi objeto da Lei de Diretriz Orçamentária de 2017, nós estamos elaborando o plano plurianual. E o que é que estabelece a Lei de Diretriz Orçamentária? Ela tem ela determina que o Executivo tem que apresentar, através da Lei de Diretriz Orçamentária, aquelas metas e prioridades que estão consubstanciadas no plano plurianual. E essas metas e prioridades, elas vão ser contempladas através de recursos financeiros na Lei Orçamentária Anual. Ela orienta também a elaboração do orçamento, desde o seu aspecto formal até a liberação de recursos, como deve ser liberação consignada de recursos no orçamento, dispõe sobre alterações na legislação tributária e alterações na relativa despesa com pessoal. Ela tem a fundamentação legal, como eu já disse, na Constituição Federal, o artigo 165 do município. E tem também na Lei Orgânica do Município, o artigo 165(2) da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101/2000. De acordo com a Constituição Federal, o que é que a Lei Diretriz Orçamentária ela tem que conter? As metas e prioridades da administração. Infelizmente, a gente não vai poder discutir hoje aqui essas metas e prioridades, porque está em processo de elaboração. Ela vai vir, junto com o PPA, um anexo específico, quando for ser votado o PPA, definindo essas metas e prioridades, porque, ano a ano, se tira do plano plurianual essas metas e prioridades que estão lá consubstanciadas em todos os programas temáticos, as metas e prioridades que vão ser são executadas durante os 4 anos. Mas, como eu já frisei aqui, que esse ano a gente está executando o último ano do plano plurianual passado e estamos elaborando o plano plurianual futuro, que é para os próximos 4 anos, então, só em agosto, quando nós mandarmos para essa casa o plano plurianual, com todas as metas para os próximos 4 anos, é que vai vir um anexo definindo quais são as metas e prioridades que vão constar da LDO, com alteração na LDO, e automaticamente serem financiadas pela Lei Orçamentária de 2018. Ela orienta a elaboração do orçamento, como eu já falei, desde o aspecto formal até todo o conteúdo técnico que tem que constar no orçamento do município, todos aqueles princípios legais. E dispõe sobre as alterações na legislação tributária. O que é que vem a ser isso? É que estabelece as regras que aqueles tributos que, porventura, vão sofrer alterações durante o exercício que está sendo elaborado a LDO, ela só vai poder fazer parte do orçamento se forem apresentadas e aprovadas pela Câmara Municipal até o mês de setembro desse exercício. E as disposições sobre a despesa com pessoal são todas aquelas alterações também que a gente vai ver aqui quando for examinar diretamente o projeto de lei. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se começou a se elaborar a LDO com base na Constituição Federal, no artigo 165, só tinha esse item anterior. Agora, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi do ano 2000, de maio de 2000,
Então, foram incluídas essas exigências com a finalidade de estabelecer uma gestão fiscal saudável para o município. Então, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela visa, através de demonstrativos fiscais, de projeções fiscais, projeções de metas para o exercício seguinte, estabelecer o equilíbrio das contas públicas. Estabelece também as condições de transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Estabelece também metas fiscais anuais relativas a receitas e despesas e outros resultados das contas públicas. E também os riscos fiscais que podem acontecer durante a execução orçamentária e quais são as medidas que devem ser tomadas para sanar esses riscos fiscais. Então, como eu falei já, os programas para 2018 a gente não vai poder aproveitar agora porque eles estão em construção. Em agosto, esses programas vão vir para essa casa através do plano plurianual. Então, os programas eles são apresentados por objetivos, metas, produto e quantidade, unidade e a quantidade daquelas metas que vão ser executadas no ano 2018. Então, aí nós temos não sei se vocês estão com a mensagem que foi encaminhada aqui, encaminhando o projeto de lei de diretriz orçamentária, mas eu vou ler aqui a mensagem, pequena aqui, mas dá para vocês terem, ver o que é que a gente vai apresentar. A mensagem é 035/2017, de 11 de abril de 2017. Então, ela está cumprindo o prazo de exigência constitucional que tem que ser encaminhada a esse legislativo até o dia 15 de abril de cada exercício. Então, ela foi encaminhada aqui no dia 11 de abril. E foi, aliás, foi elaborada dia 11 e recebida aqui nessa casa no dia 12 de abril, conforme protocolo. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a apreciação dessa igreja à Câmara Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências, em conformidade com o disposto nos artigos 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no 144, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101 de 2000. A propositura trata da elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2018, estabelecendo as prioridades e metas da administração municipal, a organização e estrutura dos orçamentos, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos e suas alterações, as disposições relativas à despesa de pessoal e as disposições relativas sobre alterações na legislação tributária e disposições gerais. O projeto de lei contempla também a determinação da Lei Complementar número 101 de 2000, no tocante aos anexos de riscos fiscais, onde estão indicados os riscos que poderão ocorrer durante a execução orçamentária referente à receita estimada e à despesa fixada e as providências para saná-lo. E de metas fiscais, está enfatizando a responsabilidade na gestão fiscal a ser observada, evidenciando um intervalo temporal de 6 exercícios, ou seja, a especificação das metas executadas de 2015 a 2016, as em execução no exercício 2017, as de referência 2018 e as projeções para 2019 e 2020. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício 2018 serão discriminadas em anexo do próprio Plano Plurianual 2018-2021, especificando os programas e objetivos com respectivas metas, estruturados com os produtos e quantitativos a serem alcançados, impactam diretamente no desenvolvimento econômico e social do município e na qualidade da melhoria de vida da sua população. Serão desenvolvidas
observadas as orientações estratégicas especificadas no referido plano plurianual, ser encaminhado para apreciação desta casa até o final de agosto do corrente ano. Destaco ainda que o processo de participação popular na definição das referidas prioridades e metas para o ano 2018 serão efetuadas através de plenárias setoriais e geral, quando do processo de elaboração do PPA, assegurando o princípio da transparência de todos os instrumentos de planejamento do município. Enfativo que a propositura se reveste de importância fundamental para o município, pois nele estão especificadas as orientações que nortearão a elaboração do projeto de lei orçamentária anual para o próximo ano, viabilizando a execução do primeiro ano do plano plurianual 2018-2021. Na certeza da matéria da mais alta relevância para a cidade, merecerá a melhor acolhida por todos que fazem essa casa legislativa, passa a aguardar sua aprovação. Então, isso aí é a mensagem encaminhando o projeto de lei. Patrícia, puxa aí o projeto de lei. Não, projeto de lei. Então, o projeto de lei, que recebe a mesma numeração da mensagem, né? Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária. Eu vou dar aqui só uma apresentação no que diz respeito às disposições preliminares. São estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, da Lei Complementar número 61 de 2000, da Lei Orgânica do Município, diretrizes orçamentárias para 2018, compreendendo as metas e prioridades da administração pública municipal. Isso eu já falei que vão vir através do plano plurianual. A organização e estrutura dos orçamentos. Então, isso aqui é o aspecto formal de como ele vai ser todo o orçamento, desde os quadros que vão ser apresentados e a especificação de receita e despesa, está tudo aí nesse item. As diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município e suas alterações. As disposições relativas à dívida pública municipal. As disposições relativas à despesa com pessoal em encargos sociais, as disposições sobre alterações da legislação tributária do município, disposições gerais. Além desses aí, tem aqueles anexos de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Como está bem explicitado no projeto de lei, essa metodologia toda que vai ser seguida para a elaboração do orçamento, ela é bem didática. Então, eu vou passar para aquele ponto que realmente nos interessa nessa audiência, discutir essas metas fiscais que são o ponto de gestão fiscal do município, que vai demonstrar a saúde do município nesses próximos, até 2020, obedecendo a um formulário da própria STN, Secretaria de Tesouro Nacional, que estabelece todos os critérios que devem ser seguidos na elaboração desse instrumento. Para se chegar a esse demonstrativo, a gente tem que partir primeiro para a definição das metas fiscais de receita, certo? Então, nós temos aí o primeiro quadro, que é a projeção, um demonstrativo da metodologia de cálculo das metas anuais de receita. Ela compreende o 2014 a 2016, que são receitas efetivamente arrecadadas. Tem a 2017, que é a desse ano, que ela é revisada em decorrência de já alguns contratempos, de algumas alterações que se apresentaram na execução em relação ao que foi realmente projetado, fixado, projetado para o ano 2017. Então, a gente chama a revisada. Patrícia, sobe mais uma coisinha para poder aparecer o título lá da...
lá da tabela, lá em cima. Mais. Para aparecer o ano, né? Isso. Justamente aí, certo? Então está aí, ó. Receita realizada, revisada e a estimada para 2018, 2020. Isso são exigências da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, através da STN, que estabelece esses exercícios. Esses exercícios que tem que seguir essa metodologia. Você não pode fugir disso, certo? Você tem apenas que editar os dados do município, mas então, para se chegar a essa metas fiscais, lá embaixo, Patrícia, passa para outra página, que tem a metodologia de cálculo das principais receitas. Outra página. Não, continuando aí. Metodologia de cálculo das principais receitas. Então, essa aí é porque hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que você faça as suas projeções de receita, mas coloque a metodologia que foi utilizada para poder se chegar a esses valores. Não ficar na base do chutômetro, né? Então tem que ter uma metodologia de cálculo utilizada, o próprio manual de metas fiscais, vem as metodologias e você adequa aquela que se apropria melhor à situação do município. Então, para a definição dos valores de 2014 e 2016, foram consideradas as receitas efetivamente arrecadadas, conforme dados dos balanços gerais do município. 2. Para o exercício 2017, foi considerada a estimativa constante da Lei Orçamentária Anual 2007, com revisão das fontes de receitas fora do desvio padrão, que é aquelas temperas que a gente sofre em razão de crise e tudo, que a gente já está sofrendo e a gente vai ajustando. De transferência de convênio com base nas emendas de bancadas individuais do orçamento da União, Estado e transferências voluntárias. Essas emendas, elas estão apresentadas à União, ela tem um valor que são apresentadas à União, o Estado, que são através de um balcão de projetos que são apresentados e que estão lá em fase de análise e algumas já até empenhadas, certo? Para o exercício 2018 a 2020, as estimativas tiveram como premissa projeções pelo modelo média ajustada, que é um dos modelos lá oferecidos no manual de metas fiscais. Metodologia consagrada em projeções orçamentárias constante do manual de demonstrativos fiscais de 7ª edição, utilizando os seguintes agregados econômicos. Então, quando você parte para projeção de despesa, você tem essa metodologia, exige que você defina quais são aqueles agregados econômicos que vão ser utilizados para poder fazer essas projeções. Então, na receita tributária, receita de contribuição, receita patrimonial, receita de serviço e outra receita corrente, são a receita diretamente arrecadada pelo município. Depende do esforço do município para poder executar essa receita. Foi considerado o crescimento do PIB estadual de 2,5%, que tudo está indicando que talvez vá ser alcançado esse PIB, porque a projeção para esse ano já vai ser em torno já está em 1,8% o PIB do Estado. PIB, sim, 2,5% para 2018, 3,5% para 2019 e 3,5% para 2020. Para quem vinha em crescimento negativo, então isso aí é um alívio muito grande, essa projeção, e que Deus queira que realmente se realize. Taxa de inflação, IPCA, 4,5%, que é o centro da meta, né, para os 3 exercícios, 2018, 2019
2017 a gente vai ter tudo está indicando para ser um número inferior, mas que vai ser trabalhado dentro do centro da meta que está estabelecido, 4,5%. E modernização dos procedimentos de arrecadação, que é aquelas medidas que são tomadas pela administração para poder melhorar a arrecadação sem onerar o contribuinte. São procedimentos internos que vão apenas ter uma produtividade maior na arrecadação municipal, de 1,5%. As receitas do RPPS constante desse grupo foram estimadas com base nas projeções atuariais especificado no anexo 6, porque dentro desse anexo de metas fiscais tem um anexo, que é o anexo 6, que é projeção atuarial do RPPS, dos planos previdenciário e financeiro. Essas projeções são feitas por empresas especializadas, por empresas atuariais, que fazem essas projeções, são encaminhadas para o Ministério da Previdência Social, e aprovadas, então, depois disso aqui, realmente passa a fazer parte do planejamento. A transferência da União. A transferência da União, a gente já está considerando aqui um crescimento do PIB fornecido pelo IPES, da mesma maneira que o do Estado foi fornecido pelo IPES, que é o órgão de estatística do governo do Estado de Ceará, e estabelece para 2018 um PIB, um crescimento do PIB 2,39, que isso aqui a gente tem que cruzar os dedos realmente para poder transcorrer tudo normal e realmente isso se concretize. 2019 e 2020, 3%. A taxa oficial de inflação, sim, e sem, aqui como a gente não pode ter ingerência nas arrecadações dos outros entes da federação, então isso aqui a gente não tem um procedimento de arrecadação estabelecido. O governo lá que eles têm os procedimentos deles e realmente a gente espera que isso aí tenha uma produtividade melhor, essa arrecadação. Transferência multigovernamental, transferência do Estado, o crescimento do PIB, 2,5%, 3,5%, 3,5%, a taxa de inflação, 4,5%, 4,5% e 4,5%. Transferência multigovernamentais, FUDEB, com base no custo aluno fixado pelo FNDE. E transferência de convênio corrente de capital com base em emendas bancadas individuais do orçamento da União, Estado e transferência voluntária. Então, isso aí é a metodologia que é utilizada para a definição das metas fiscais da Receita. Agora, Patrícia, a despesa, por favor. São fixadas também as metas fiscais, a memória de cálculo das metas anuais de despesa. As metas anuais de despesas, elas são fixadas com base 2014, 2015, 2016, que são a despesa realizada, a revisada para 2017, a projetada para 2018, 2019, 2020. A metodologia, lá embaixo, Patrícia. A metodologia. Pessoal em encargos sociais. Foi considerada uma reposição, um crescimento vegetativo, reposição salarial de 5,9% em 2017 e de 4,5% para o exercício de 2018 e 2020, com crescimento vegetativo de 1,5%, limitando-se a 51,3% do total da receita corrente líquida para despesas do Poder Executivo. Então, essas despesas são sempre levadas em consideração quando, para as projeções, aqueles limites legais. A despesa pessoal do Poder Executivo, ela tem um limite legal de 45%, de 54%, e um limite prudencial que você tem que trabalhar. O limite legal, o limite você não pode ceder, mas o limite é indicado para você
seguir ao limite prudencial, que é de 51,3% da receita corrente líquida. Outra despesa corrente, manutenção da máquina administrativa, com reajuste dos contratos e ampliação dos serviços colocados à disposição da sociedade, limitado ao índice oficial da inflação. Então, está seguindo também no município a medida que estabelece que as despesas não podem ultrapassar a inflação do exercício. Investimentos e inversões financeiras são despesas vinculadas à relação da receita de capital com a garantia da contrapartida de recursos próprios. Então, essas despesas, praticamente, elas são financiadas com recurso capital, transferência de convênio, e elas têm a contrapartida, e algumas despesas também que são, no caso da educação, saúde, que são investimentos mesmo com recursos do município sem contrapartida. A reserva de juros e encargo da amortização da dívida são despesas com operações de crédito contratuais com o BNDES, Caixa Econômica, no que diz respeito PEMAT, né, especificamente PEMAT, não tem nada a ver com essas operações do BNDES, que é uma operação que já foi feita, está só se pagando, foi feita em torno de 2007, mais ou menos, e está só se pagando. E parcelamento de dívidas com INSS e PASEP, que é estabelecido pela própria STN, que você tem que garantir 1% da receita corrente líquida para assegurar esses pagamentos. A reserva de contingência, que constitui reserva do orçamento fiscal em valor correspondente a no máximo 1% da receita corrente líquida. A gente vai ver, quando for examinar o anexo de riscos fiscais, o que é que ela se destina. E a reserva do RPPS, que corresponde ao resultado previdenciário do exercício. É a diferença entre a receita previdenciária e a despesa previdenciária. Então, essa diferença ela fica como reserva dentro do exercício para atender aposentadorias que ocorrem que não esteja sendo especificada, que não esteja sendo fixada através da despesa com lá os encargos previdenciários do município. Ednilton, só para Vossa Excelência aqui já dar a continuidade aqui, só para registrar a presença do vice-prefeito aqui da nossa cidade vizinha, querida Maranguape, Abraão, do nosso partido PR. Seja muito bem-vindo a esse parlamento, Abraão. Pois não, Ednilton. Tem a palavra. Aqui nós vamos entrar agora no metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Convido antes para a mesa, eu Abraão. vou fazer, diga. Convido o Abraão para a mesa. Pois não, Ednilton. Então, eu vou fazer, Patrícia, veja aí agora essa avaliação do cumprimento das metas fiscais. É o anexo, eu acho que é o anexo 2. Anexo 2. Então, essa avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, o que foi fixada na Lei de Diretriz Orçamentária de 2017, de 2016, e o que foi realmente realizado. Quando chegou no final do ano, depois da execução orçamentária, então foi realizado. Nós tivemos, a gente tinha uma receita total de 686 milhões de reais, números redondos. Doutor Ednilton, dá para melhorar mais um pouquinho aí a transparência? Tem como? Olha, okay. Obrigado. 686 milhões. Antes, deixa eu dar uma explicação o que é essa coluna, essa primeira coluna aí. Essa primeira coluna, a especificação, Patrícia, libera aí, certo. A receita total
esse critério aí é fixado pela STN, certo? Pela Secretaria do Tesouro Nacional, para efeito de compatibilização das contas públicas do Estado, União e município. Então, elas são fixadas, então, como é apresentado. A receita total, que é todos os recursos arrecadados pelo município. Receita primária, que é a receita do município deduzida, é aquela receita que o município conta a vida toda com aquela receita para poder executar. Ela não é uma coisa temporária. O que é a receita primária? É a receita total deduzida a receita financeira. A receita financeira são aplicações de recursos o rendimento de aplicações de recursos nos bancos. O dinheiro fica parado lá, fica sendo aplicado. E também as operações de crédito, que é uma coisa que você vai contratar, não é todo ano que existe, não é sempre que existe. Então, é uma coisa que pode existir naquele exercício e pode não existir nunca mais, certo? Então, é por isso que ele tira de dentro da receita essa receita para saber o que é que o município pode contar mesmo para tocar sua despesa, certo? Então, a receita primária é essa receita que é expurgada daquela receita financeira que pode acontecer e não acontecer. Da mesma coisa a despesa total, é toda a despesa do município retirada a despesa financeira, que são aquelas despesas referentes a juros e amortização e a encargo da dívida. Então, essas aí são despesas financeiras que são tiradas para poder ver o que é como é uma obrigação que o município tem que pagar aquilo ali, então ele vai tirar da sua despesa para ver o que é que você pode, na realidade, o que foi a despesa primária do município. E o resultado primário é justamente essa receita, a diferença entre a receita primária e a despesa primária. O resultado nominal é a dívida consolidada, a diferença entre a dívida consolidada líquida de um exercício para o outro. Daqui a pouco eu vou mostrar essa metodologia, só para você entender. Mas, em termos de 2016, foram fixadas essa receita, certo? 686 mil, e foi realizada 652 milhões. A receita primária, 671 milhões, 633 milhões. Receita total, despesa total, 686 milhões e 631 milhões. Resultado primário. O resultado primário negativo, porque ele é negativo porque ele obedece essa metodologia. Quem tem regime próprio de previdência, que tem um volume muito grande de recursos que fica aplicado, tendo rendimento o ano todo, o rendimento às vezes é maior do que até, quando o regime já está bem consolidado, o rendimento é até maior do que a própria receita de arrecadação do regime previdenciário, rendimento do regime previdenciário. Então, todo ente que tem regime próprio, como esse anexo de metas, esses anexos de metas são exigências que constituem o princípio da unidade orçamentária, que todos os órgãos, entidades de administração direta, tem que ser uma peça única, e o nosso regime previdenciário aqui é o Instituto de Previdência do município, uma autarquia, então ele faz parte do orçamento do município. Como faz parte do orçamento do município, então ele está dentro desse. É por isso que apresenta negativo. E apresentou positivo porque, na realidade, os pagamentos efetuados foram da Receita Financeira. Da Receita Financeira foi... ela deu menor a despesa total, certo? Ela foi menor do que a arrecadação, e a Receita Financeira a despesa primária foi muito mais baixa, então deu um resultado positivo em relação ao que foi
projetado. O que é muito bom também, que representa que as contas do município elas estão com a saúde bem equilibrada. Para a elaboração, para a comparação desses esses anexos, eles apresentam, eles são comparados também, são levando em consideração as projeções, o PIB, a previsão do PIB do Estado de 2015, certo? 139 milhões, e o valor efetivamente arrecadado em 2016, que foi de 137 milhões. Então, teve um crescimento bom do PIB do Estado, certo? Que possibilitou alguns resultados positivos. Mas a gente vai entrar agora na metodologia dessas metas fiscais, a memória de cálculo para as metas fiscais, é o anexo 3, Patrícia. Então, aí nós temos esse anexo, que a gente pega todos os exercícios de 2015 a 2020, obedecendo àquela metodologia fiscada pela Secretaria de Tesouro Nacional, e calcula e faz as projeções, certo? E ele está em preços nominais e em preços reais, preços constantes. Então, aquela tabela, os 2015, 2016, eles são corrigidos e levados para preço de 2017, e 2018... Está meio ruim aqui. Então, preço de 2017, você vai ver aí que as duas colunas de 2017 elas são iguais. Por quê? Porque esses preços são corrigidos para 2017. E, da mesma maneira, os que são projetados, eles são deflacionados, corrigidos para o ano de 2017. Então, isso aí, para se chegar a esses números, foram considerados... Mais baixa um pouquinho, Patrícia. Vai baixando aí. Não, para aí um pouquinho. Ó. Você vai ver que o 2017 os números são iguais. 731, que leva todos esses números, a gente traz para 2017. Aí você vai ver agora, mais embaixo, são levados em consideração a inflação. Ó, 2015, 2016, então... a inflação que foi realizada. A 2017, o que estava estimado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é 4,5%, na Lei de Diretrizes, e 2018 a 2020, 4,5%, que vai ser considerado essa inflação. Então, a memória de cálculo. A memória de cálculo... Baixa aí, Patrícia. A memória de cálculo. Você primeiro vai calcular as receitas primárias. Então, as receitas primárias, o que é que você vai considerar para deduzir das receitas total para calcular a receita primária? Vamos deduzir as operações de crédito, lá em cima. Vamos dizer o rendimento de aplicação financeira, retorno de operações de crédito, isso é apenas a exigência que, no caso, nós temos recebimento de empréstimo concedido, também tem, e a alienação de ativos, que também não aconteceu em 2015, 2016, mas tem previsão 2017, 2018, 2019, 2020. Então, esses valores são projetados considerando uma série histórica, bastante para trás, rendimento de aplicação financeira. A gente considerando, tendo em vista uma série histórica realizada, e como é que vai se comportar daqui para frente, com base nas projeções. Então, a receita total deduzida aquelas itens, você vai chegar ao total da receita não financeira, que é a receita primária, certo?
588, lá embaixo. O cálculo da despesa primária também obedece à mesma sistematização, juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado, não é o caso, e concessão de empréstimo também, que não é o caso. Então, se juros e amortização da dívida, aqui praticamente ele tem uma variação a partir de 2017 de 1% da receita corrente líquida, no máximo 1% da receita corrente líquida. O juro e amortização, né? E amortização. Então, a despesa total deduzida, essa despesa financeira, chegou a 604 e 626 e projetado para os valores subsequentes. Da mesma maneira, para o cálculo da dívida pública consolidada, você vai considerar, no caso aqui, outras dívidas, porque os três itens possíveis são a dívida mobiliária, que o município não tem, que é aquela dívida que o governo federal vende títulos da dívida, a venda de títulos da dívida e registra. Então, a dívida pública consolidada nós encontramos. Aí, para o cálculo da dívida consolidada líquida, é a dívida pública consolidada, lá, os 70 milhões, naquela coluna, os ativos disponíveis, deduzidos os ativos disponíveis, os haveres financeiros e os restos a pagar processado. Então, nós temos um total de negativo de 58 milhões em decorrência das reservas do regime próprio de previdência do município. Então, todo ele é negativo por conta dessa reserva. Mas o município em si, em termos de dívida consolidada, é muito pequena essa posição, porque ele tem 70, a dívida consolidada dele é inferior a aproximadamente 15% do total da receita líquida. E quando pode chegar, através da lei de responsabilidade fiscal e de resoluções do Senado, até 1,2% da receita corrente líquida, né? 120%. Então, nós temos só aproximadamente 15% da receita corrente líquida como dívida ativa. Então, quer dizer que o município está bastante administrando com bastante eficiência a sua dívida. Outros anexos que constam desse anexos de metas fiscais é o que diz respeito à evolução do patrimônio líquido do município. Isso é o anexo 4. Evolução do patrimônio líquido, que ele começou em 2014 com 59 milhões, 2015, 216 milhões, 2016, 269 milhões de reais. Isso aqui envolve muito a parte imobilizada do município e também a reserva do regime próprio de previdência. E aqui, no próprio regime previdenciário, também tem a parte do seu evolução do patrimônio. Em 2014 era negativo, 89 milhões, 2015 passou para 19 milhões e 2016 para 8 milhões de reais. O próprio anexo. O próximo anexo é a origem e aplicação do recurso obtido com alienação de ativos. Então, o município ele pode alienar seus ativos, certo? Mas ele estabelece que o município, alienando os ativos,
ele só pode aplicar em despesa de capital, se for para investir em despesa de capital em bem da sociedade, certo? Então, na realidade, a gente observa aqui que essa alienação de ativos só diz mais respeito a bens imóveis, só diz respeito a bens imóveis e referente a material inservível que vai a leilão, tudo é material que vai a leilão, certo? Então, nós, em 2015, 2016, não tivemos nenhuma alienação de ativos, tivemos um saldo de 195 milhões, certo? Que aplicou-se 15 milhões em 2014, com o saldo que ele já tinha, saldo financeiro, de 280 em 2015, que foi aplicado com esses saldos que vinha rolando de 285, foi aplicado de 880 e sobrou em 2016, sem aplicação, um saldo de 5 milhões de reais. 5 mil reais, aliás. A estimativa de compensação da renúncia de receita, o município ele não tem, ao menos para 2018, nenhuma previsão de compensação de renúncia, nem de renúncia nem de compensação, visto que as compensações existentes já são aquelas muito antigas que vêm sendo já consideradas nas projeções, já vêm sendo retiradas essas receitas das projeções. Então, ela não há previsão de renúncia nem de compensação de receita para o período 2018-2020, visto que os benefícios existentes foram concedidos anteriormente e não comprometem as metas fiscais estabelecidas pelo município, sendo seus valores expurgados das estimativas de receita. Você vai, Patrícia, entrar agora no demonstrativo de riscos fiscais e providências, que é os riscos que podem acontecer. É lá o último quadro, que os outros são só cálculos atuariais, que não adianta nem vou colocar aqui, porque já estão constando desses anexos. Eles estão, são aqueles riscos que podem ocorrer durante a receita, é o 9, né? É o último 7. Não, vá clicando que ele vai aparecendo. Aqui, lá embaixo. Aí. Mais. Fica o outro. Aí, volte um. Então aí nós temos o anexo de riscos fiscais. Isso aí são passivos contingentes que podem ser passivos contingentes e demais riscos fiscais passivos que podem acontecer durante a execução orçamentária, tanto do lado da receita como do lado da despesa. No lado da receita, ele está classificado como passivo contingente e demais riscos fiscais passivos. Então, demandas judiciais que podem acontecer durante a execução orçamentária. Tem aí fixado uma estimativa de 150 mil reais e dívidas em processo de reconhecimento, 250 mil reais, que são dívidas que, por um problema ou outro, que não pode ser, despesa que não puderam ser liquidadas, determinadas, que ficaram para ser reconhecidas e serem cobertas durante o exercício, que é aquela despesa de exercícios anteriores. Então, aqui estabelece um total de 400 mil, que as providências que são tomadas, a abertura de crédito adicional a partir da reserva de contingência. São aquelas despesas que não estão fixadas como crédito orçamentário na lei orçamentária anual, em valor suficiente para poder serem atendidas, porque ela não tinha previsão de acontecer. Mas como já existem elementos de despesas que
existindo elemento de despesa que possa reforçar, seriam créditos adicionais que seriam abertos durante o exercício, utilizando como fonte de recurso a reserva de contingência. Então, a reserva de contingência, quando nós falamos dela, dissemos que ia explicar o resto, ela é destinada para atender passivos contingentes e demais riscos fiscais que possam ocorrer durante a execução orçamentária. E demais riscos fiscais passivos, do lado da despesa, discrepância de projeções de despesa. A gente está fazendo aqui uma previsão de 72 mil milhões de reais, que é justamente que pode acontecer remanejamento de uma ação para outra, que pode ser coberto através de redução de dotações de despesas discricionárias. Aquela despesa de manutenção e de investimento que podem ser remanejadas entre si para atender a despesa. Juros e amortização. Digamos que foi fixado e que possa chegar um acréscimo de juros de 100 mil reais. Então, pode ser utilizado 100 mil reais da reserva de contingência. Ou 100 mil reais ou mais, né? Mas a previsão é que a gente coloca aqui para atender, porque historicamente ele vem... Diferença de percentual do reajuste do salário mínimo. Normalmente a gente coloca um percentual, aí é concedido um valor maior, quando é concedido o salário mínimo. Então, essa diferença, ela é coberta pela reserva de contingência. Frustração de receita de transferência de convênio. Então, a gente está fazendo aqui uma previsão de 50 milhões, porque a gente tem que colocar no orçamento aquelas receitas de transferência de convênio que estão lá apresentadas como projeto naquele balcão de projeto. Se coloca lá e vamos dizer que não se atinja. Então, a gente faz uma limitação de empenho daquela fonte de recurso específica, certo? Então, a fonte de recurso de convênio está lá. São várias fontes de recursos de convênio na área de saúde, educação, assistência social, habitação e infraestrutura. Então, se aquela receita não se realizar, então você faz se tiver um indicativo que ela não vai se realizar, se faz uma limitação estabelecendo aquele valor que realmente já se espera que não vai ser realizado. Mas hoje em dia, essa limitação de empenho, já tem outro condicionante para não executar porque antigamente você tinha um orçamento que não era elaborado por fonte de recurso. Então, você chegava numa dotação, aí está faltando dotação aqui para a educação. Tira lá da transferência de convênio lá que tem, coloca aí. Hoje não, essa fonte de recurso de convênio, ela só se realiza se realmente entrar o recurso. Se não entrar o recurso, você não pode executar. Por quê? Porque existe hoje o princípio da fonte de destinação de recurso. Então, se você arrecada convênio com a fonte 18, que é da União para infraestrutura, você só pode gastar lá em infraestrutura na fonte 18. Não pode tirar para suprir mais a fonte 01. Certo? Então, isso aí tem essa outra limitação. E outro também é um provisionamento de débito com a CAGES, aqui de 1.454.000, que ainda é uma coisa bem antiga, que vem passando ano a ano, mas que está sendo provisionado como risco, porque pode acontecer de uma hora chegar, ou não deve, ou deve. Então, se deve, vai pagar, tem que provisionar, e aqui seria através de abertura de crédito adicional a partir de dedução de dotações de despesas discricionárias. Então, nós temos um total de um orçamento de 600 e poucos milhões, nós temos um demonstrativo de riscos fiscais que podem chegar até 122 milhões. Não reduzindo isso do orçamento.
A grande parte mudando e uma fazendo limitação de empenho. Então, esses aí são os anexos que constam do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E esses anexos eles têm sido cumpridos, né? Têm sido cumpridos bem, e enfatiza tudo isso, que espelha realmente que o município está cumprindo suas obrigações com a gestão fiscal, uma gestão fiscal bem consistente. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Estou à disposição para alguma dúvida, para algum levantamento. Doutor Ednilton, eu queria, se fosse possível, Patrícia, você voltar ao primeiro quadro, onde fala da arrecadação de IPTU, de ITBI, da equiparação de 2014 até 2020 que tinha aí. É a receita, Patrícia. Receita, Aí, qual é? A gente tem... Exatamente isso aí. Hã? É exatamente isso aí. Pois é, então, IPTU, o que é que nós temos? Nós temos a arrecadação de 2014 a 2016. Você tem observado aí, você observa o seguinte, que de 2014 para 2015, ele teve um crescimento bastante razoável, certo? Que deu aproximadamente 20% aqui, certo? Que foi de 6.140 para 7.300.000. Mas você vai observar que em 2016 já foi inferior a 2015, porque a crise afeta o bolso de muita gente, né? Inclusive a população mais carente, que prioriza mais aquelas coisas e joga para frente para pagar depois por um parcelamento, por um refis, uma coisa e tal. Então, nós temos aí essa queda no ano de 2016. 2017, a gente está fazendo uma previsão de um crescimento com base naqueles agregados econômicos, né? Do município, que é 2,5% da receita do crescimento do PIB, certo? E 4,5% da taxa inflacionária, da inflação, e 1,5% de procedimentos que incentivem o pagamento desse débito. Vamos tentar chegar a isso aí ao final do exercício. Já é. E para os exercícios seguintes está estabelecendo aqui os 2,5%, 3,5% e 3,5%. O ISS, né, que é o principal, o nosso principal arrecadação da receita, nossa receita tributária. Nós temos uma arrecadação de 23.698.000 em 2014, 25.300.000 em 2015 e 25.582.000 em 2006. A crise, ela aperta realmente em todos as nossas fontes de receita, né? Independe do município, mas o município sofre as consequências da crise econômica, né? 2017, a gente está dentro daquele princípio daqueles agregados econômicos que nortearam o crescimento de 7%, 8% e 9%. Em que? No ISS? Não, 2015 para 2016 cresceu. Cresceu 1,5 milhão, 1.300.000. Esse é 10%. 15 para 16?
Tudo bem, não, cresceu não, é o que eu estava olhando no imposto de renda na fonte. É 200 mil, certo? 200 e poucos mil reais, não cresceu nada. Então se você tirar e colocar a inflação aqui, a inflação de 2016 de 6,20 e poucos por cento, então nem a inflação cresceu, né? Se você for para o FPM também, o FPM também, o crescimento também ele está teve um crescimento bom de 2016 para 2015, certo? 2015 para 2014, um crescimento de 5% aproximadamente, mas 2016 para 2015 teve um crescimento de 15%. Você vai ver o ICMS. O ICMS tem um crescimento de aproximadamente ICMS, que é a nossa principal receita, né? Em 2015, 182 dividido por 176, dá 3% crescimento. 190 para 182, 4%. Então você vê que na realidade a crise, quando aperta, ela aperta na receita própria, aperta na receita da União, na receita do Estado, porque todos sofrem ao mesmo tempo, ela não é localizada, né? Mas em termos de projeções, nós estamos com para 2018 uma previsão de crescimento de 7% na nossa arrecadação, na nossa receita corrente líquida. Temos com 2019 9% e 2020 8%. Então as projeções são feitas com base nessas estimativas aí. Ok. A palavra está aberta aos vereadores. Algum vereador queira se pronunciar? Senhor presidente, doutor Ednilton, na verdade, o vereador Lucinildo, se quiser ficar, pode ficar, viu? Está certo. Ok. Na verdade, o que a gente vê é que tanto o estado do Ceará quanto o município de Maracanaú, no que pese o arrefecimento da economia, mas ele se mantém com receitas crescentes, ou seja, com resultados positivos, tirando a inflação. Então você pega o estado do Ceará e, no que pese, se você for olhar aí, a receita de FPM caiu, acho que em 2016, um pouco, mas a de ICMS, ela já cresceu. Se for olhar aqui o município de Maracanaú, então nós temos receitas crescentes da iluminação pública, do IPTU. Então, isso aí, mesmo com a inflação, que chegou a ser grande, que agora está havendo uma retração, o resultado tem sido positivo. Então, a receita não está caindo, ela não está tendo o esperado que nós tínhamos, certo? Mas a receita, se você pegar a receita e ainda descontar a inflação, ela ainda fica positiva, certo? Agora, isso em alguns estados. O Ceará é um dos estados. E, pelo que nós estamos vendo aqui, o município de Maracanaú também. Então, ontem, aqui, e às vezes é colocado, que, não, aumentou a receita 3%, mas a inflação foi 6%. Não é verdade. Não é verdade.
aumentou a receita e você desconta a inflação. No relatório passado, que Vossa Senhoria apresentou aqui, no quadrimestre, me parece que nós tivemos um aumento em 2016, se eu não estou enganado, de 2,8% de crescimento de receita. Esse ano, eu vi uma preocupação de Vossa Senhoria com relação à última semana do quadrimestre do mês passado, não foi isso? Que tinha havido uma queda na última semana que os preocupou. Mas a gente sabe também que às vezes acontece de não entra numa semana, cai por causa de um feriado, cai na outra, e essa preocupação que a gente tem, ela é compensada já na semana seguinte, porque vem os créditos. Então, o que eu vejo é que o município está equilibrado, como Vossa Senhoria disse no começo, vocês vão ver a saúde do município. O município pode, inclusive, contrair empréstimo. Hoje nós temos um comprometimento de 15%. Gostaria de saudar o nosso vice-prefeito de Maranguape, vereador Abraão, aqui. Peço desculpa, porque eu não tinha visto. Fiquei muito centrado aqui. Pois bem, então, hoje nós temos comprometido em torno de 15% da arrecadação, do orçamento do município, com dívidas, quando nós poderíamos ir a 120%. O que eu vejo de preocupação, assim, eu não recebi agora, que eu mandei tirar uma cópia, eu vou dar uma analisada, só olhando os quadros aí, fica assim, o comprometimento de pessoal, quando nós estamos enquadrados ali no prudencial, ou seja, chegando perto. Mas eu acho que pelo tamanho da prefeitura e com o excesso de arrecadação, eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano que nós vamos, Maracanaú e o governo do estado vai dar uma levantada, dá para enquadrar e com algumas ações de controle que tem que ser tomadas, né? Então, era mais ou menos essa observação assim que eu gostaria de deixar aqui exposta. Mas o que a gente vê está aqui. Nós temos em 2014, vereador, 610 milhões de receita corrente, 625 em 2015, 680 em 2016. Está previsto 708 para agora, certo? E a inflação, quando nós previmos aí 4,5% de a inflação está em torno de 4,2%. Pois é, vai ficar dentro, talvez até para baixo, pelo que nós estamos... Um pouquinho para baixo. Até para baixo. Então, se não acontecer nenhum terremoto daqui para só se acontecer um terremoto aí. Era só isso. Parabéns, secretário. Ok, Júlio, agradecemos a sua contribuição. Continua aberta a palavra. Vereador Tales. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Quero cumprimentar também aqui o nosso vice-prefeito de Maranguape, Abraão, onde a gente tem o privilégio de fazer parte da mesma corporação e estarmos hoje aqui juntos, né, discutindo em outro patamar, em outra situação, mas com o mesmo objetivo. Então, seja bem-vindo, que é o melhor da sociedade, né, o melhor para a sociedade. Seu presidente, é interessante, eu não vou me alongar também muito, até porque, semelhante ao vereador Júlio César, recebi esse relatório agora. E aí, como são números, como são a maioria desses relatórios, é necessário um olhar mais minucioso, mais cauteloso, até para que se possa pronunciar com mais firmeza. Eu vou fazer aqui praticamente a fala do vereador Júlio. E é interessante até que o vereador Lucenildo, que sempre se pronuncia aqui sobre quando a gente fala alguma coisa
que Maracanaú pode fazer, quando a gente diz que podemos melhorar em alguma área, o vereador sempre se levanta, dá 3 gritos, 2 pulos mortal para trás e diz, não tem dinheiro, as coisas tá difícil. E, inclusive, ontem mesmo, foi dita por ele essa situação. Mas hoje, nós começamos a perceber algo diferente. Vossa Senhoria traz aqui as contas, e aí eu olhei aqui, o IPTU de 2015 foi 7.300.000. 2016 foi 7.276.000. Aí teve uma pequena baixa. Mas acreditamos que ainda está aí todo mundo, o povo de Maracanaú é um povo ordeiro, um povo decente, trabalhador, está e vai pagar seu IPTU, terminará o ano com 7.894.000. Então nós já vemos aqui que vai ter uma... Aí a gente vai para o ITBI, deixa eu olhar se eu coloquei o ITBI, não coloquei o ITBI não, eu coloquei o ISS, em 2015, 25.314.000. Mas em 2016 já subiu, viu, vereador? Já subiu. E foi para 25.582.000. E a previsão para agora, para esse ano, é de 27.468.000. Veja só. O IPVA, que vai ficar aqui no nosso município, que ficou em 2015, foi de 7.437.000. Mas o nosso IPVA em 2016 já foi para 8.233.000. Se a gente for para a contribuição aqui da iluminação pública, que eu estava tentando achar aqui enquanto estava, mas eu parei para falar, mas eu percebi que a taxa de iluminação pública foi... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho para mim achar aqui a iluminação pública. Ao 16, é porque aqui não tem o número. Ao 19, pronto, aí. Contribuição para iluminação pública. Aí então 2015 foi 16.884.000. Já deu uma quedinha em 2016. Mas porque eu não estou conseguindo visualizar, a idade chegou e... Pronto, agora melhorou muito. Então, veja só. Aumentou 25%. Está vendo aí, vereador Lucinildo, como as coisas é importante a gente prestar atenção, veja só. Aumentou ali e para 2017, de 2015, 16.884.000. 2016, 18.710.000. E agora, esse ano, para quem quiser ficar com energia, vai para 20.020.000. Rapaz, está crescendo, ou não? Aí, quando o vereador falou agora da saúde, eu fiquei impressionado. Porque um dos temas que a gente tem mais debatido aqui é sobre saúde. Mas eu não vou polarizar nem tirar aqui. Então, assim, percebemos a competência e o equilíbrio das contas de Maracanaú e parabenizo. Isso é ter compromisso. Compromisso, ter, como é que eu posso dizer, responsabilidade para fazer as contas do município crescer, ou pelo menos se manter. Então, como não posso me aprofundar, porque gosto de estudar o assunto para que eu possa trazer entendimento para quem estiver aqui por perto, para quem estiver nos assistindo na TV Câmara, para alguns vereadores que às vezes fica equivocado no crescimento, ou então parece que fica até chateado quando o nosso município está crescendo. Então eu gosto muito de me aprofundar e não tive tempo, mas quero dizer que estou feliz de tomar conhecimento das contas, do equilíbrio e desse planejamento, e peço a Deus que continue abençoando Maracanaú nesse financeiro e possa começar a abençoar na área da saúde também, para que a gente possa melhorar. Obrigado, presidente. Ok, passa a palavra agora ao vereador Nildo. Bom,
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Itaguari, telespectadores da Web TV Câmara. Queria saudar aqui o meu amigo, companheiro de partido, vice-prefeito de Maranguape, Abraão. O Júlio se equivocou quando saudou aqui o vice-prefeito, acho que foi vereador há muito tempo. Saudou o vice-prefeito de Maranguape, vereador Abraão. É o costume, né? Mas a gente entende que... O vice-prefeito me conhece e ele me dá desculpas. A gente aqui sabe que foi pelo conhecimento que Vossa Excelência tem com o nosso amigo vice-prefeito aqui da nossa cidade vizinha, Maranguape. Mas queria agradecer aqui a explanação do Dr. Ednilton e assessorado aqui pela Patrícia. E dizer que eu acho que o Thales está no lugar errado. Eu acho que o Thales tinha que ir para a televisão, porque é um comediante de primeira linha. Primeiro que eu não tenho nem saúde para dar pulo mortal. Mas Vossa Excelência, com as suas palavras ditas aqui em cada sessão, acho que deixa a gente um pouco mais tranquilo, até pela crise mundial que o país está passando, crise financeira. Com as suas piadas a gente desopila um pouco, mas aqui falando de realidade, quando Vossa Excelência fala em pulo mortal, só se for Vossa Excelência, que é policial, tem preparo para isso, que eu não tenho não, infelizmente. Mas o que eu disse, mantenho. Se chegarmos ali, de 2016 para 2017, a previsão de crescimento é 3,4%. Receita, estou falando de receita total. Se eu estiver errado, o doutor Ednilton aqui me corrija. Mas eu disse que a inflação aferida este ano foi 6,29%. Certo? Eu disse que, em tese, a despesa do município, temos que fazer esse decréscimo de 6,29 para 3,4. Em tese, a arrecadação, a receita não cresceu, mas é um entendimento meu. Vossa Excelência tem o entendimento para ter como quiser. Falando também do vereador Thales, que eu fico, Vossa Excelência falou que eu fico triste quando vejo o crescimento. Pelo contrário, vereador, eu fico feliz quando eu vejo que está crescendo. Eu queria que estivesse crescendo mais. Eu queria que, por exemplo, já no ano de 2017 para 2018, a previsão é que cresça 8%. Felicidade, tomara que a previsão se concretize, que seja diferente para mais. Tomara que a arrecadação realmente chegue naquelas previsões, é melhor para o nosso município. O município é quem vai ganhar, terão mais investimentos na área da saúde, que nós debatemos muito aqui, na área de infraestrutura, mas eu não sei qual é o pensamento de Vossa Excelência quando fala só de alguns pontos ali. Alguns cresceram, como Vossa Excelência falou, alguns diminuíram, mas o importante é que, se Vossa Excelência diminuir ali de 2017 para 2016, dão 28 milhões de números inteiros. Se Vossa Excelência dividir com o principal, que é de 2016, dá exatamente 3,4. Mas quero aqui deixar o meu agradecimento ao que faz. Isso é que faz o parlamento, a discussão, o contraditório. Todas as opiniões que temos aqui, eu acho que é para o melhor do nosso município. Infelizmente, o meu ponto de vista é diferente do seu, mas acredito que queremos o mesmo, que é o melhor para o nosso município. Infelizmente, eu queria que o município tivesse nas condições em que Vossa Excelência também espera, como todos nós queremos. Mas a gente sabe que, com o compromisso, a responsabilidade do nosso prefeito Firmo Camusso, da sua equipe econômica, a gente tem tudo para sair dessa crise, não só o município de Maracanaú, mas todo o país. Agradeço ao novo presidente e um bom dia a todos. Ok, vereador Lucinito. Passa a palavra agora ao vereador Rafael Lacerda.
Bom dia a todos. Eu quero aqui saudar o vice-prefeito de Maranguape. Seja muito bem-vindo a essa Casa Legislativa, Abraão. Eu vou fazer aqui algumas observações, Ednilton. Se por acaso eu me equivocar ou me enganar em alguma coisa, por favor, peço que corrija. Eu não sou economista, não entendo muito de economia, mas o que a gente vê é que o município realmente cresceu nesses últimos anos, 2,5%, em média 2%, e que a gente fica muito feliz com esse crescimento, mas que também a gente sabe que o município trabalha com previsões orçamentárias, né? Assim, sempre para os anos que vêm. Então, muitas vezes o que eu acho que é colocado aqui de forma equivocada é que há um crescimento, mas às vezes não há o crescimento esperado, às vezes não há o crescimento, a inflação também não fica na meta esperada, e acabamos dizendo que houve realmente uma queda do crescimento, porque quando se pega na forma prática, realmente teve, muitas vezes o município vem crescendo a 4%, 4%, 4%, e no próximo cai para 2%, eu acho que houve uma queda do crescimento do município. Então, quando a gente fala dessa questão orçamentária, é preciso que se tenha muita responsabilidade. A gente vê aqui, pelos números que a Prefeitura de Maracanaú tem, essa responsabilidade, até mesmo na questão do endividamento, como falou que o vereador Júlio, que mostrou que o município tem 15% de endividamento e pode chegar até 120%, mas o que nós temos que ter a consciência e o cuidado para que não aconteça, como aconteceu, o senhor sabe, em estados ricos, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, que muitas vezes, por ter essa capacidade de endividamento, talvez, se endividaram além do que podiam, a previsão orçamentária talvez não tenha se cumprido dos anos subsequentes, e acabaram nesse estado de calamidade que a gente vê hoje, no Rio de Janeiro, de hospitais fantasmas, sem funcionários, o povo totalmente desassistido por essa questão de responsabilidade fiscal, financeira com o povo. Então, parabenizo toda a equipe financeira, parabenizo a Prefeitura Municipal de Maracanaú pela responsabilidade que tem com a nossa cidade e com o povo da nossa cidade. Obrigado. Ok, Rafael. Passa a palavra agora ao Rafael Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Uma saudação aqui especial e cumprimentando esse ilustre vice-prefeito da cidade de Maranguape. E muito honra o seu comparecimento a esta casa. Doutor Ednilton, eu acho que Vossa Excelência deve estar assim se perguntando, Vossa Excelência está mostrando números e se perguntando a razão desse, gostaria assim a gentileza do meu querido vereador Tales, eu não tenho essa desenvoltura que Vossa Excelência tem de trabalhar sobre pressão, assim, de conversando, você consegue, eu realmente, se falar ao meu lado, acaba eu desconcertando meus pensamentos. Então, peço vênia e, se Vossa Excelência permitir, para que eu possa discorrer, eu ficaria muito satisfeito. Você é meu amigo, você sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Então, deve estar se perguntando que 2 vereadores, agora Júlio e Tales, salientando o crescimento do nosso município, fazendo a menção de que a possibilidade do crescimento superar o próprio percentual da inflação, e depois o vereador Lucinildo tentando, colocando a sua posição, a sua manifestação, no sentido de que acredita que esse crescimento, se acompanhou a inflação, acompanhou de forma bem rente, né? Assim, as pessoas que estão assistindo podem entender que é isso, os 2 vereadores vibrando com esse crescimento, mas é porque o senhor possa entender, é porque nesta casa a gente vem discutindo algumas situações, alguns atos do Executivo que está impactando na tão propalada crise financeira que assola o nosso país, né?
Então, o vereador Rafael Lacerda colocou muito bem quando ele utilizou para 2017 a palavra previsão orçamentária. Se Vossa Excelência pudesse discorrer, a título de exemplo que já trabalhava, já prestava os seus serviços aqui ao nosso município com bastante maestria, e é um dos melhores técnicos do estado do Ceará, conhecido por todos, e eu lhe parabenizo. 2015, a previsão orçamentária para 2015 era 620, a título de exemplo, era 625 milhões, era maior e caiu. 2018, a previsão era 680, era maior ou caiu? Ou foi? Não sei se você está entendendo a pergunta. Porque aqui na nossa apresentação, 2015 nós temos o valor real. 2016 o valor real. 2017 nós temos previsão. Certo? Então hoje é público e notório que vivemos em tempos nebulosos na política. Acabamos de sair do impeachment que impacta diretamente toda a economia. Provavelmente poderemos ter um novo impeachment que impactará, e essa previsão ela pode vir por água abaixo. E isso é que eu quero chamar a atenção da responsabilidade do prefeito Firmo Camussa, porque essa discussão ela está além do próprio orçamento. Essa discussão ela está em atos, a tipo de exemplo, de um equipamento no Acaracuzinho, que o prefeito está tendo a coragem de entender um momento de crise, que não há possibilidade de estar entendendo e devolver esse equipamento. Certo? E isso causa uma certa dúvida, principalmente para os vereadores, essa questão de orçamento, de manutenção, de continuidade. E isso é o que eu quero que o senhor entenda em razão dessa discussão, porque o que me deixa um pouco apreensivo é exatamente isso, essa questão, previsão 708 milhões para 2017. Pela sua experiência, pela sua técnica, pela vivência que nós temos hoje, pelo andamento que nós estamos tendo. Eu peço novamente o vereador Thales, se o senhor puder deixar eu concluir, eu ficaria muito feliz e lhe respeitaria cada vez mais, lhe admiraria cada vez mais. Então, eu acho que Thales, não, eu não falei nada não, senhor presidente. Aí, Thales, vamos escutar o restante dos vereadores aqui. Vereador Rafael, pode concluir seu pensamento. Ok, vereador Thales, me desculpe se eu acho que eu escutei o além com a sua voz. Vereador Rafael, para concluir, porque tem outros vereadores também. Pronto. Então, essa questão que é importante chegar, doutor Ednilton, deixar bem claro essa discussão. O nosso crescimento, ele foi superior à inflação, tá? Porque hoje nós temos no nosso município, o presidente Capitão Martins, que a gente também tem que reiterar, acabamos de aprovar ontem um aumento à remuneração da Guarda Municipal. Acabamos de aprovar a valorização dos servidores com relação, eu acho que foi o maior percentual aplicado em todos os servidores dos municípios da região metropolitana, inclusive maior do que o governo do estado com relação aos professores. Então são essas despesas, além da inflação que nós temos que nós temos que colocar em pauta. Então isso é importante a gente ter em mente e colocar em debate. Muito obrigado e me desculpe, vereador Thales, se eu discutei a voz do além parecida com a sua. Agradecemos a sua participação. Com a palavra agora o vereador Adalto Parente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia à mesa. Gostaria aqui de agradecer a presença do vice-prefeito de Maranguape, Abraão, os colegas vereadores, a imprensa presente, a TV Câmara. Também não poderia deixar de registrar a presença de um colega de sala do curso de Direito. Estudamos junto, o Lucas, suplente de vereadores pelo PDT. Meu nobre vereador Lucinildo, eu vou me associar às suas palavras, quando meu nobre colega, amigo, Thales Saraiva, quando ele falou que os vereadores ficavam preocupados quando via o crescimento do nosso município. Eu quero aqui dizer para o meu nobre vereador Thales, amigo, fomos companheiros de partido, certo? Eu acredito que nenhum de nós vereadores aqui poderia ficar triste vendo o seu município crescendo. Eu acredito que cada um de nós, como Vossa Excelência é maracanauense, nós só temos é que ficar
bastante feliz e alegre vendo a situação da receita do nosso dia a dia anual crescendo. Então, eu quero aqui dizer para Vossa Excelência que eu acredito que nenhum de nós, vereador Cenido, poderia ficar triste vendo o crescimento da receita do nosso município. É que nós esperamos que não só o município de Maracanaú, como todos os municípios, o nosso estado, o Brasil, passando por essa crise, a gente espera que o crescimento venha, quanto mais melhor, para que a gente possa aplicar na saúde, na educação, na infraestrutura, em outros recursos que mais necessitam do nosso município. Então, queria aqui parabenizar a equipe financeira da gestão atual do firme. A gente vê aí a previsão, como o meu nobre vereador Júlio César também, fomos companheiros de partido, foi gestor desse município. Ele também não poderia ficar triste vendo o seu município crescer próximo até 2018. Então, eu gostaria aqui de me associar às palavras do vereador Lucenildo, que eu acredito que nenhum vereador aqui está triste. Pelo contrário, a gente está feliz e vai ficar feliz vendo o nosso município crescendo todos os anos, dia a dia. Muito obrigado. Vereador Geógenes. Bom dia, senhores vereadores, público aqui presente, nossos ouvintes da Rádio Pitaguari e telespectadores da Web TV Câmara, meu abraço. Senhor presidente, gostaria de parabenizar aqui, primeiro saudar nosso Abraão, vice-prefeito de Maranguape, não lhe conhecia, mas satisfação em poder recebê-lo, Vossa Excelência, aqui na nossa Casa do Povo. Senhor presidente, gostaria de parabenizar toda a equipe aqui da Secretaria de Finanças. Nos sentimos muito felizes, né, em poder estar vendo que a nossa situação financeira do município de Maracanaú, ele está melhorando, né? Então, isso nos deixa animado, perspectivas que a gente sabe que o nosso prefeito vem fazendo muito pela cidade, mas que muito ainda tem que ser feito. Então, tendo recurso em caixa, tendo perspectivas boas de crescimento, isso nos deixa animado para continuar fazendo aqui as nossas solicitações. Como o Thales falou, a saúde precisa realmente melhorar ainda mais. Então, com o crescimento fiscal, com o crescimento nas receitas, a gente vislumbra que dá para ser feito ainda mais. Então, era só isso. Parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho. Obrigado. Ok, mais algum vereador quer se pronunciar? Então, eu passo aqui ao Ednilton para as considerações finais. Mas lembrando o seguinte, essa mensagem do que nós estamos tratando hoje aqui, a mensagem 35, ela foi encaminhada aos gabinetes no dia 17 de abril desse ano. Tá certo? Gabinete do Júlio César tem assinatura de recebimento. Vereador Thales também recebeu. Então procurem a assessoria, porque deve estar guardado com eles lá. Mas a mensagem foi encaminhada a todos os gabinetes aqui. É o que diz o protocolo aqui da Câmara. Passa as palavras agora ao Ednilton. Na realidade, 2017 ainda vai ser um ano muito difícil. Eu gostaria que o crescimento da receita do município fosse ao menos igual da inflação. Porque as perspectivas não são boas, não. Certo? A nossa receita desse ano, com relação ao que o Rafael falou, esse crescimento 2017, a gente já está muito prejudicado com a receita de convênio. A transferência de capital não está vindo quase nada. Então, a tendência é, se realmente
essa arrecadação empatar, vai ser lucro. Quando 2016, certo? Porque a gente hoje, a gente está com um crescimento de 2%. Até o mês de maio. Nossa receita, em relação a maio do ano passado, ela está com um crescimento de 2%. Então, está zerada, porque a inflação é praticamente 2% no período. Está zerado, certo? O mês de maio, o mês de junho também a receita estão caindo, certo? Tanto o FPM como o ICMS, como a própria receita própria, porque a gente ainda não saiu, ainda botou só a pontinha do pé lá de fora. Se empatar, vai ser bom. Se der um crescimento. Hoje nós estamos 1,9% em relação a maio, sobre o mesmo período do ano passado. Então, se der uma arrecadação para empatar com a inflação, já vai ser bom. A gente tem que trabalhar com essa realidade, certo? O prefeito está trabalhando com essa realidade, os pés no chão, certo? E a gente tem que trabalhar para poder terminar o ano atendendo a expectativa da população naquele serviço básico, porque o negócio ainda está um pouco complicado. Cada dia complica mais, quando a gente pensa que está saindo, aí começa a servir, coisa que reflete diretamente no humor de tudo, né? Então a política está muito dinâmica e está prejudicando, está tendo uma evolução muito rápida das coisas, quando a gente pensa que está botando o pé no chão. Ainda bem que o estado do Ceará apresentou um crescimento de 1,8%, né, no primeiro quadrimestre, então está 1,9%, já está. Mas como você disse, maio, junho agora ele está, o ICMS ele está meio complicado, mas é por conta Toninho, festa que tiveram. Presidente, só com relação a essa informação dele aqui, eu gostaria, com esse crescimento de 1,8%, o município de Maracanaú, ele é mais favorecido do que os outros municípios. Porque como nós detemos o polo industrial, então, e a indústria cresceu, então quando cresce a indústria, para Guaiúba, que não tem indústria, para outros municípios que não têm indústria, esse 1,8% foi o PIB do estado do Ceará. E lógico que Maracanaú, que São Gonçalo, que Fortaleza, é que joga para cima. Concorda comigo? Concordo. É isso aí mesmo. Então a gente vai tentar esse ano, na minha expectativa, se a inflação, se o crescimento cobrir a inflação, vai ser lucro. Certo? E com relação a 2017, a posição é essa, porque praticamente os recursos de convênio, que é a nossa principal base de investimento, está bem baixa. Vamos esperar se a gente pudesse arrecadar o mínimo igual do ano passado, mas o crescimento da receita deverá ficar em torno da inflação. Se ficar em torno da inflação, a gente sai no lucro. Bom, pessoal, a gente está à disposição lá na Secretaria de Finanças para mais algum esclarecimento adicional e trabalhar para que a gente não sofra aí novos terremotos políticos e que a economia dê uma melhorada realmente. A nossa expectativa de um crescimento de 2,5% para esse ano, para a gente já ficar um pouco mais
consistente. Muito obrigado e qualquer coisa a gente está à disposição na secretaria. Agradecemos ao Ednilton e à Patrícia pela explanação. E como esta sessão foi transformada na presente audiência pública, né, eu dou por encerrada a audiência pública e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco uma próxima sessão ordinária para o dia 26 do mês de junho, segunda-feira, do corrente ano, no mesmo horário e local de costume. Aproveito aqui para convidar aos vereadores para uma reunião na sala da presidência para a gente tratar sobre as mudanças do nosso regimento interno.